E aí pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, para quem não conhece o canal, eu sou o atleta Mibi Oliveira, atleta de fisiculturismo, e no vídeo de hoje eu irei trazer para vocês um assunto muito controverso. É isso aí pessoal, estarei iniciando hoje essa série de vídeos chamada de A Teoria Underground, e é isso aí. E chega de conversa, vamos para o vídeo. Pessoal, hoje terça-feira, parte da manhã, estou aqui em jejum, sem beber nenhum tipo de líquido, sem beber nada. Vamos lá fazer a pesagem, né? Vamos lá ver o saldo final dessa primeira fase do off-season e sem trapaças, sem comer antes, sem beber nada antes. Então vamos ver ali o que temos de peso bruto, né, nesse final de primeira fase de off-season, né? Obviamente que o resultado final a gente só vai ver em cima do palco ali no dia da competição, mas vamos ver. Eu iniciei esse trabalho com 97 quilos, então vamos ver agora, depois de 7 semanas completas, já iniciando o ciclo de treinamentos aí da 8ª semana, vamos ver aí qual o resultado. Pessoal, tirei aqui o máximo de roupas possível e vamos pesar aqui para ver, mostrar para vocês. Ó, 105,2. E é isso aí, pessoal. Vejam só, 105,2. Esse é o peso aí em jejum, saldo final aí dessas 8 semanas. E vamos lá. Então, pessoal, como eu estou falando para vocês, eu acho muito difícil alguém estar fazendo alguma pesquisa assim muito séria a respeito disso, porque é muito difícil estar isolando as variáveis. Como eu falei, quem que vai ficar 10, 12 semanas sem chupar uma bala, sem comer, assim, fazendo tudo ali na risca de 200 caras, né? E quantos vão dizer que fez e não fizeram? E outra, questão do treino. Será que eles vão conseguir pegar 200 caras mesmo, sangue no olho mesmo, que vão treinar ali bem, assim, treinar ali no limite ali da sua possibilidade, com a testosterona de 13, de 12, de 15, de 25, de 50? Será que quantos caras desses vão ter disposição também para fazer um treino bom? Porque tem cara que treina mal até entupido de coisa, né, velho? Então, você imagina, como que aí você já tem dieta, treinamento, e também tem pessoa que larga muito a atividade aeróbica. Então, o que acontece? O cara ali, ele usando algum tipo de esteroide ou não, ele já vai foder a sensibilidade dele à insulina mesmo. E aí o que vai acontecer? Ele vai voltar a fazer a utilização das coisas, ele está todo ferrado, todo ruim, todo intoxicado, ele não vai ter grandes ganhos. Aí os caras vão falar, não, a teoria não funciona, que não sei o quê. Então muita gente que às vezes eu vejo condenar essa teoria, o cara não fez esse teste que eu fiz. Então o cara fala, não funciona porque não tem comprovação científica, não tem estudo. Eu acredito também que cloroquina não tem comprovação científica. Esse vídeo vai ser desmonetizado nesse exato momento. Então o que acontece? Então tem algumas coisas ali que elas é onde a fumaça geralmente há fogo, né? Onde há muita fumaça, geralmente pelo menos um pouquinho de fogo tem, né? Então o que acontece? É muito esse negócio de, mas não tem estudo, não tem comprovação. Eu acho que é muito difícil ter. E o dia que tiver, eu acho que é muito difícil você estar isolando. Eu não sei se tem, mas eu acredito que não tenha tido nada concreto ali nesse sentido, porque é muito difícil você estar isolando todos os fatores. O pessoal sabe, o pessoal de academia, tem cara que vai para dar a vida lá no treino, tem cara que vai para mexer no celular, tem cara que vai para brincar, tem cara que gosta de se entupir de esteroide para revezar com a namorada, né? O cara pega ali, tá fazendo agachamento, a namorada tá fazendo com 5, né? Você já deve ter visto, ela tá fazendo com 5, aí daqui a pouco ele só põe uma de 10 em cima da de 5, aí tá treinando pé, tá achando que tá topzera. Então você vai pegar um cara desse com um cara que sangue no zóio, que se e assim, e dentre 200, 300 pessoas, quanto você acha? É muito diferente. Ou então às vezes o cara pode treinar muito bem, o cara pode ser um puta de um cabeça de gordo que deve sair comendo igual parecendo um aspirador de pó, comendo tudo que vê pela frente, né? Então
é muito difícil. Como que você vai pegar todos os caras, tudo na mesma condição, tudo que treinam ali no mesmo nível, e outra, tem cara que tem mais tempo de treino, mais massa magra mais consolidada, tem outros que tem ali um ganho mais, vamos dizer, mais frágil ali, uma coisa mais não tão consistente. Então é muito difícil você estar isolando todos os fatores, mas assim, geralmente quem eu vejo tirando o crédito dessa teoria são caras que não fizeram um teste ali, né? Como eu falei para vocês, hoje, alguns anos atrás, eu não teria condição de fazer uma avaliação muito precisa a respeito disso. Hoje eu tenho condição e conhecimento técnico ali e prático para estar analisando ali passo a passo ali todas as etapas, entendeu, pessoal? Então é isso que eu tenho para dizer aqui nessa primeira parte. Depois eu vou estar falando mais nas próximas partes, eu vou estar falando mais sobre o andamento, como que foi o físico, questão de medidas, quantidade. Só atualizando, eu estou esse meu planejamento de off-season inicialmente são de 14 semanas, né, pessoal? Então no exato momento eu estou na 8ª semana, hoje é quinta-feira, dia 30 de julho, eu estou já caminhando ali para estar fechando a semana 8. Então o protocolo, né? Para quem já acompanha, o protocolo é o seguinte: desde a semana 1, eu vou passar aqui uma pequena atualização que eu fiz. Então, da semana 1 até a semana 6, para quem já acompanha sabe, os 500 mg de testosterona, 150 mg de boldenona, ponto final. Na semana 7, na 7ª semana de protocolo, foi adicionado 150 mg de nandrolona. Na semana 8 também, que é a semana atual, 150 mg de nandrolona. Então o que acontece? Por quê? Porque realmente eu estou, né, com algumas... Eu já dei uma melhorada, tal, mas eu estou com algumas dores aí, principalmente nas articulações dos braços e um pouquinho no joelho, né? Então é um momento interessante aí de estar fazendo uso de nandrolona, né? E eu usei essa dosagem, né? É uma dosagem até muita gente considera baixa, na verdade não é baixa, né? Desde que a nandrolona seja boa, você não precisa ficar se entupindo de nandrolona se você tem um produto bom em mãos, né? Então eu estou fazendo essa utilização, né? Não vou dizer que é só para fins terapêuticos, ele passa um pouco ali do ponto. Se fosse para fins terapêuticos, 50 mg por semana já estaria legal. Mas assim, eu coloquei um pouquinho mais também, porque pelo fato dela ser de 300 mg por ml, então para fracionar muito ali, ficaria até meio chatinho para fracionar. Então coloquei ali 150 mg, mas também além de, vai ter uma função anabólica com certeza, mas também tem uma questão de dar um alíviozinho nas articulações, porque eu estou treinando um pouco diferente, né, depois eu vou fazer um vídeo falando também sobre a questão do treino, né, e depois vou falar os resultados parciais. Então, falando aqui do resultado parcial, como vocês viram no começo do vídeo, eu comecei o trabalho com 97 quilos e eu estou na terça-feira, quando foi feita a pesagem no vídeo que vocês viram aí no começo, o peso está entre 105 e 200, 105. Então, em jejum total, e é isso aí. E depois eu volto com as demais partes aí, falando de mais coisas sobre o relato, de como foi o retorno, o uso, como foi algumas medidas, uma comparação com o off-season do ano passado, e como que estão indo as coisas. E para o vídeo não ficar, quer dizer, já ficou grande, né? Mas assim, para não ficar maior ainda, eu vou fechar o vídeo aqui e logo eu não vou demorar muito, eu vou lançar aí as demais partes aí. Esse foi só um apanhado geral para o pessoal que não acompanha ainda entender e algumas atualizaçõezinhas, mas é isso aí, pessoal. Então, muito obrigado aí você que assistiu até o final. Se você assistiu até o final, faça um X aqui no vídeo. Muito obrigado e logo eu volto com a segunda parte da teoria underground. É isso aí, pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus e até mais. Então, pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre essa teoria underground, né? Quem já acompanha aqui as séries do canal, quem já acompanha, está sempre acompanhando os vídeos, já sabe bem, né, tudo que está sendo feito, né? Mas para quem ainda não sabe, nesse primeiro vídeo eu vou estar dando uma geral ali, uma recapitulada com algumas atualizaçõezinhas, e
Depois nos próximos vídeos eu vou fracionando ali para que os vídeos não fiquem muito grandes, né? Na verdade não tem nem problema do vídeo ficar grande, o problema é que depois para subir no aplicativo fica muito complicado, só por causa disso, mas não tem problema do vídeo ficar grande. O ruim é que às vezes não sobe no aplicativo do celular. Então vamos lá. Pessoal, essa teoria, por que eu dei o nome de teoria underground, né, pessoal? A teoria underground seria o quê? Seria a teoria que é difundida aí, muito difundida, que foi muito difundida aí no passado, né, sobre, vamos dizer assim, a limpeza dos receptores, né? Eu andei pesquisando bastante material ali, muita coisa de fora, muito pessoal ali pessoal dos Estados Unidos, fisiculturistas aí de outros países, europeus e principalmente ali aquele pessoal ali do começo dos anos 90 até ali comecinho dos anos 2000. Mas, pessoal, essa teoria da limpeza dos receptores, isso não é uma exclusividade, de fora, né? Vamos fazer justiça aqui. Muitos fisiculturistas do passado, brasileiros, se você conversar com a maioria aí dos fisiculturistas aí que estão, ou ex-fisiculturistas, ou marombeiros muito experientes ali na casa dos 50 anos para mais, 45, 50 para mais, é praticamente que uma unanimidade essa tese, né? A maioria acredita nesse tipo de teoria. Eu acredito que alguns realmente faziam isso aí de uma forma mais consciente, outros faziam, às vezes, meio que sem querer, assim, porque no começo as pessoas tinham muito receio, né, de ficar prolongando os ciclos, né? Eu lembro que até quando eu comecei, dificilmente você via alguém fazendo um ciclo de 12, 16 semanas, era raríssimo, né, em meios de academia normal, né? Eram aqueles ciclos mais curtos, ali muito curtos, né? Então as pessoas até tinha várias questões, né? Uns não faziam por falta de dinheiro, uns não faziam mais coisas nesse sentido por falta de dinheiro, outros muitos tinham medo, né, de ficar estendendo ali a utilização dos AES, né? Muito diferente de hoje, né? Muito diferente. O pessoal tinha muito receio, né? Então, isso no Brasil, essas conversas aí sempre foram recorrentes, né? Essa questão de você estar limpando, enfim, eu sinceramente fui durante muitos anos muito cético aí em relação a essa teoria e gera uma controvérsia enorme, né? Eu fui pesquisando, como eu falei para vocês, andei pesquisando o máximo de informações possíveis, várias vertentes. Então o que me despertou o interesse nessa pesquisa foi sempre ele, né? Nosso camarada, o grande Dave Palumbo, né? Essa grande figura aí do meio do fisiculturismo. Então ele sempre falou muito, ele começou a falar, sempre que era perguntado, ele sempre ia falando sobre essa teoria. Então só nas minhas contas, eu contei 5 vezes, eu estou está na quinta já, que eu já vi ele falando exatamente a mesma coisa quando é perguntado, porque existe uma controvérsia muito grande em relação ao que seria melhor. Eles falam TPC, né, mas eu vou chegar lá. TPC ou TRT? TPC ou TRT? O que seria melhor, o que seria pior? TPC ou TRT, às vezes fala TRT, às vezes fala cruise, geralmente cruise. O que seria melhor? Cruise ou você fazer uma utilização durante um tempo, depois você usar, que seria aí essas interrupções aí no uso. Então ele sempre bateu muito nessa tecla, isso falando de atletas que sempre durante o ano é interessante que o atleta ele dê uma pausa ali, algo entre 6 e 9 semanas, pausas anuais no final de cada temporada, com a intenção de limpar os receptores, como ele fala, refresh your receptors, né? Então o que acontece? No caso, essa teoria, ele acaba ali fazendo um trabalho de TPC, né? Ele fala ali muito das substâncias ali que são usadas como se fosse uma TPC tradicional ali, visando a recuperação de eixo, blá blá blá. Mas nesse caso, o objetivo desse trabalho é simplesmente você se livrar
dos componentes ali durante um tempo para que você possa ter uma absorção melhor posteriormente. A intenção do trabalho não é você restabelecer ali todas as taxas hormonais perfeitamente, porque em muitos casos, no meu, como por exemplo, demoraria muito mais do que 16 semanas para estar melhorando. Eu passei longe, eu fiquei 16 semanas sem fazer a utilização de nada, no sentido assim, em relação a ES, blá blá blá, e passou longe ali de estar recuperando alguma coisa, né? Então talvez eu precisaria de mais 16, sei lá, um ano, talvez, para que, ou próximo, algo próximo a um ano, para que as taxas pudessem voltar ao normal. Então o objetivo do trabalho não é restabelecer, então que isso fique bem claro, né? É simplesmente dar um tempo, você para e dá um tempo. Essa é a teoria, só que existem várias vertentes, aí eu quero chegar, existem várias vertentes. Existem até, falei com amigos aqui, o pessoal da old school, né, o pessoal antigo, geralmente o que o pessoal faz nessa fase aí desse reset aí, dessa limpeza de receptores, né? O que o pessoal costuma fazer? Fazer o mesmo procedimento ali de TPC, usando produtos como clomid, alguns defendem o uso do tamoxifeno, outros condenam o uso do tamoxifeno, HCG principalmente, o HCG talvez seria o principal componente aí dessa lista, né? Então, outros, Proviron, Exemestano, existe uma gama aí grande aí de produtos que poderiam ser utilizados, né? Então, o procedimento é parecido, então, mas existe uma vertente, eu já falei, como eu já falei para vocês, atletas aí mais antigos do passado, brasileiros, um amigo meu até, andei conversando com ele, aí eu estava contando para ele, né, vou contar essa história aqui para vocês, eu estava contando para ele sobre essa, agora eu estou fazendo um trabalho, estou ficando sem nada, não sei o que, eu estou usando, estou já não sei quanto tempo sem, ele, sim, legal, tal. Eu falei, o físico tá bom, parece que seu físico tá melhor do que quando você está usando as coisas. Fazia acho que um mês e pouquinho que eu estava sem usar nada, né, tava bem parecido ainda de quando eu estava usando as coisas, apesar de já ter, quando eu falo de não usar nada, já estou descontando as minhas vidas, tá, pessoal? Porque quem acompanha o projeto sabe, eu já contei ali mais ainda do que as minhas vidas que eu deveria contar, já para ter essa certeza aí total de que as taxas iriam estar já, né, normais, né? Não ia ter nada artificial já no corpo, né? Então, aí ele olhou assim, aí eu falei, só que eu tô tomando o HCG, tô tomando não sei o que, tamoxifeno. Aí ele olhou, mas se você quer se livrar de medicamento, você está tomando medicamento? Ele falou, como assim? Não, você não precisa tomar essas coisas, você para de usar e pronto. Não tem necessidade. Como assim? Você não quer parar de usar medicamento? Então você para, senão você nunca para, senão depois você vai terminar essa utilização dos produtos, logo em seguida você vai começar tudo de novo, você não parou com nada, na verdade. Eu achei mas todo mundo fala, né, HCG, não sei o que. Aí, beleza, né, eu fiz a utilização, né, usei, vou falar para vocês, né, eu fracionei ali da maneira que eu achei mais viável, eu nem fiz vídeo falando sobre isso, porque eu achei que não serviu para muita coisa, né, pessoal, a utilização. Eu usei HCG, tamoxifeno e depois mais para frente usei clomifeno. Então eu usei 3 frascos de HCG. Eu achei que isso seria uma quantidade até, né, legalzinha aí para estar pelo menos, né, dando um sopro, né, de vida ali tipo acordando ali na porta ali da testosterona. Mas assim, eu sinceramente até o próprio GH15 ele dizia, né, que quando você parasse com as coisas, era só você parar com tudo, que o seu corpo ele ia buscar ali se restabelecer, né? Então, e ao mesmo tempo que a gente ouvia, não, você tem que fazer sim a utilização para que volte mais rápido, para que você não sei o quê. Então, assim, se eu não catabolizei, catabolizei, ganhei gordura e blá blá blá, com a testosterona, na melhor das hipóteses, ficando em 25,6, eu acho que hoje eu já estou meio reticente aí ao uso. Falei com amigos meus, atletas, né, atleta até profissional, e nós conversamos sobre isso. Ele falou, eu não entendo porque os médicos eles passam tanto HCG para as pessoas, eu acho que não tem função nenhuma. E isso me faz pensar que realmente isso aí, que eles possam ter mesmo razão, né, pessoal? Mas assim, aquele negócio, né, assim, no meu caso, né, eu já tive amigos ali que o médico receitou ali
Primeiro o cara tomou uns 3, aí depois não deu nada, o cara mandou comprar mais 5. Então, se o objetivo é simplesmente você se livrar ali, dar uma respirada ali no corpo, ficar natural, eu acredito que talvez não seja muito interessante, até pelo custo-benefício ali, você está fazendo esse tipo de procedimento. Já se você busca ali, você pretende engravidar a sua mulher, a sua namorada, a sua amante, então se você quer fazer alguma coisa nesse sentido, eu acho que é até mais válido. Agora, talvez se você vai ficar ali um período de 9, 10, é que eu acabei estendendo para 16 por causa das situações aí que ocorreram esse ano, mas né, ficou tudo muito incerto, então eu falei, deixa assim, né, tá bom, eu me senti bem até ficar um tempo sem. Então, questão mental, né, com o A Minha Live bate muito na tecla, então eu achei legal, assim, então talvez hoje eu já não teria, acho que, esse gasto adicional no esquema, né? Nos próximos anos talvez eu sempre pretendo, eu gostei muito, então acho que todos os anos eu vou estar fazendo essa pausa aí, não sei exatamente em qual período, se exatamente logo após na competição, ou igual eu fiz um pouquinho tempo depois ali, né? Até me recuperar ali, depois fazer alguma coisinha para depois tirar, isso vai muito da estratégia, né? Então achei interessante. Então, pessoal, só recapitulando aqui a pesquisa, eu vi muitos nomes aí, caras assim extraordinários ali lá fora, falando sobre essa questão de TPC, PCT, né, que é Post-Cycle Therapy, TPC, tudo. Isso mesclou um pouco com o que já vinha sendo feito aqui no Brasil, que sempre foi feito há muitos anos. Então, foi meio que um resgate às origens, né? Eu já cheguei a fazer TPC esse é um período off na minha primeira temporada como atleta, mas eu acho que, pelo que eu lembro, o time, dependendo das coisas, um pouco até pelas coisas que estava usando, foi um período muito curtinho, assim, talvez. O corpo tenha ficado livre de alguma coisa, talvez ali 3 ou 4 semanas, então foi muito rápido. Então eu não tinha ali feito aquele teste mesmo, né? Aquele teste, né, vamos dizer assim, definitivo, né, para minhas convicções pelo menos. Então, o que acontece, pessoal? Ao mesmo tempo, então muita gente boa, né, compactua dessa ideia. Vou falar alguns nomes para vocês aqui que eu posso lembrar aqui facilmente de cabeça. Eu já vi o King Kamali falando sobre terapia pós-ciclo, apesar de ser uma terapia pós-ciclo muito doida, assim, tinha umas coisas assim diferentes, né? Então, eu vou falar sobre isso melhor. Então, tem o Dave Palumbo, como eu já falei para vocês, só na minha contagem já está na 5ª vez que eu já vi ele falando sobre isso. Estou contando aqui. E tem o Patrick Tuor, que eu já vi ele postando coisas no Instagram a respeito disso, dessa pausa. O A Minha Live, eu acho extraordinário o trabalho dele. Então ele bate muito nessa tecla do repouso físico, mas também do repouso mental, que ele diz que não tem como, ele diz que os hormônios eles acabam mexendo ali também na questão mental, isso você também dá um tempo, por isso também é muito interessante. Para mim, no meu caso, até só por isso já seria válido até um tempinho sem, porque o prejuízo no físico então, continuando. Então, teve vários, Ronnie Coleman mesmo, na entrevista Underground, que eu até, naquela entrevista dos anos 90, ele falava que ele ficava 6 meses usando e 6 meses não usando, que é o que muitos atletas dos anos 70 relatam, né, esses procedimentos ali de fazer trabalhos ali de 6 meses sem usar nada e ali 6 meses se preparando para uma competição, talvez dividindo 3 em um off-season mais assim elaborado ali, né, na questão de visando mais ganhos, e talvez 3 meses visando uma questão ali mais de definição, né, acredito eu. Então, existem várias pessoas ali que falam sobre isso, né? Agora, no momento, eu não me lembro de mais, mas com certeza, se você procurar, muitas pessoas vão falar sobre isso. Por outro lado, nós temos aí muitos coaches, principalmente o pessoal mais novo, né? Essa nova leva de coaches aí, pessoal, é difícil, né, ver alguém falando sobre isso que eu estou falando. Existe sim. Tem sim alguns coaches da nova geração que são a favor dessa teoria, que eu até fiquei sabendo recentemente, que eu nem sabia, né? Porque muita gente aqui no Brasil foi meio que naquela onda do GH15, né? De estar sempre ali. Eu mesmo, eu não acreditava, tanto que eu tenho um vídeo aqui que fala por que eu não faço TPC, porque eu nunca parava. Então eu realmente não acreditava. Mas assim, de tanto eu ouvir tanta gente boa falando, falei, eu vou tentar fazer esse negócio aí para ver. Porque daí eu vou poder dizer, não é ou não é, né? Mas vai perder shape, não sei. O medo do pessoal é achar que vai perder shape. Eu acho engraçado quando o cara não tem shape nenhum e fica falando que está com medo de ficar sem nada, né?
Às vezes já está usando uma coisa tão porcaria que já está sem nada faz tempo e não está sabendo. Então o que acontece? Eu vou perder o shape, vou perder o shape. E o Dave Palumbo sempre falou, é meio chato treinar natural, é um saco e tal, mas assim, acredite em mim, você não vai perder o físico. Mas ele está pressupondo de um cara que tenha físico, né? Ele está falando de um cara que não tem nada. Às vezes o cara ali é meio retidinho ali, inchadinho de bomba. Aí o que acontece? Que assim, que o cara não tem ganho de massa, ele só tem retenção de líquido. Quando ele para de usar, ele perde o líquido, aí a camisa afrouxa, o peso cai na balança, e essa também é o fetiche, né, da maioria dos brasileiros, é ter que ver 3 dígitos na balança a todo custo. Então o que acontece? Acaba que o pessoal fica com muito receio. Então eu já vi médicos até lá fora mesmo, vi médicos com opinião contrária, dizendo que não era a favor dessa ideia, né, que não tinha comprovação científica. Até aí, né, tem muita coisa que não tem comprovação científica que as pessoas fazem, né, vem fazendo há muito tempo, talvez não tenha hoje, tenha mais pra frente. E eu cheguei a ver o Dr. Tony Hughes também, quando falaram, tem um vídeo, eu não lembro quem estava falando para ele sobre essa questão de tirar, né, de parar, dar uma pausa nos AES, né, logo para ele, né. Então ele falou, não concordo muito, não, ele ficou meio assim, né, até a expressão mudou, né, aquilo ali gosta de uma Zé Bombinha do bom ali, né, mas ele é bom, né. Então o que acontece? Ele ficou meio, né, tal, mas assim, pelo menos o GH tem que manter, né, dá até para ficar um tempo sem, mas pelo menos o GH tem que ter. Vi ele falando sobre isso, ficou meio ali, né, meio ali em cima do meio termo ali, né, mas e já outras não, tem que tirar tudo, não sei o que, e vai, né, quem pode, né. Então o que acontece? Então, pessoal, foi mais ou menos isso aí que me levou a fazer. Eu falei, já que tem tanta gente falando a mesma coisa, e assim, não são pessoas qualquer, né, desde os meus amigos, pessoal antigo daqui, como o pessoal lá fora aí do mais alta patente ali, né, no bodybuilding. Falei, acho que isso é válido, vamos testar isso daí, né? Se deu uma decaída assim no físico, acho que é normal, vai acontecer, certeza, mas e o pior que me surpreendeu, porque não foi depende muito, né? Então eu acredito que isso nunca, esse é um ponto importante que eu quero chegar, eu acredito que nunca vai ter ali eu acho que vai ser difícil uma pesquisa nesse sentido, porque não tem nada, isso aí não tem pesquisa, não tem isso aqui. Mas eu acho que também é difícil, eu acho que vai ter, porque é muito difícil, pessoal, isolar. Então, esse que é o ponto que eu quero, mais importante desse vídeo que eu quero chegar, é muito difícil você estar isolando as variáveis. Por quê? O que acontece? A maioria das pessoas que eu conheço, vamos dizer assim, da vida real, meus amigos, atletas, muitos deles, né, que paravam, né, que faziam aquele, né, que a gente sabia que a equipe dele, o treinador dele era dessa vertente, que cortava tudo ali depois do campeonato. Aí é que tá, na hora que o cara mais tem que ser disciplinado, ele vai ter uma queima de gordura mais lenta, o metabolismo dele vai ficar mais lento, ele vai perder força, ele vai perder densidade, ele vai perdendo algumas características ali, mas não quer dizer que ele vai ficar ruim. Mas o que acontece? A maioria do pessoal, principalmente no amador, o pessoal, principalmente quem tem pouco tempo de competição, a hora que o cara tem que ser mais disciplinado é a hora que o cara, ele enfia, não é o pé, ele enfia a cara dentro da jaca. Então o que acontece? O que eu via muito do pessoal que eu acompanhava, eu via que o pessoal ali rapidamente, ali coisa de 4, 5 semanas, o cara parecia ali que nunca competiu no fisiculturismo na vida, parecia que competia no campeonato de sinuca, no campeonato de sumô, sei lá, em qualquer coisa desse tipo, né? Porque assim, o cara perdia massa magra ali e assim, ganhava muita gordura. Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, será que se eu fizer isso, né? Pô, os caras com 20 e poucos anos aí, 23, 25 anos, os caras estão ficando 26, os caras estão assim, imagina eu com 36, 35, 34, sei lá, né, durante muito tempo que eu fui fazendo esses cruises, né, eu falei, pô, se os caras novos já acontece isso, você imagina eu, pô, acho que, não vou fazer isso também não, então você acaba, né, então é muito difícil você isolar as variáveis, porque se você pegar um grupo por si só e tirar os AES e depois você colocar, isso aí é muito raro, muito superficial, porque não se resume só isso. Se resume, e depois eu pude ver, falei, não era o problema, não é porque tirou a substância, o problema é a disciplina, a extrema falta de disciplina do cara. É um absurdo que tem. Então, a hora que o cara tem que ser mais regrado, é a hora que ele fica comendo de tudo assim,
de uma maneira assim totalmente descontrolada. Ele larga o cardio, ele larga a dieta, ele começa a comer igual um doido. Então ali às vezes está tomando ali T3, T4, sei lá, termogênico pra caramba, coisa pesada, efedrina, ioimbina, um monte de coisa. Aí o que acontece? Para com tudo e tome, e não faz mais cardio, né? Porque senão vai catar, não, porque tem que crescer, né? Tem que ficar grande, né? Inchado de... Aí o que acontece? Continua comendo igual um louco. Então o que acontece? Eu cheguei a ver caras ali, na fibra, na pele, coisa de 4 semanas, o cara parecendo o presidente da Câmara dos Deputados, né? Então você vê como pode, né? Então isso é muito complicado. Então é muito difícil você pegar um grupo de... Então só que eu pensei, se os gringos eles falam isso, eles não estão falando de um cara qualquer. Vocês já viram os caras do time do Patrick Tour? Para mim são os melhores shapes do mundo. Eu posso dizer isso, até o que eu vi agora, o time do Patrick Tour, assim, pelo menos aquele off tal, eu vejo os caras de linha, em questão de linha, de qualidade off, eu não vi outro time que tenham caras iguais a eles. Os caras são muito bons, os físicos dos caras são muito bonitos. Caras enormes, preservando uma linha de cintura muito amarrada. Então eu falei, então, você vê, então os caras, Dave Palumbo, então ele pressupõe que ele não está falando para um atleta desse nível assim, que sai de um campeonato e fica igual um doido, comendo, fazendo tudo, e não treina, também tem muita gente que para de treinar direito. Então o que acontece? Ele está dizendo para um público ali, aí que está a questão da interpretação, ele está dizendo ali, ele pressupõe que você é um cara que está fazendo tudo certo. Então foi isso que eu fiz. Então como que você vai organizar um grupo de pesquisa e colocar ali, sei lá, 200 caras comendo limpo ali 100% durante 16 semanas sem tomar nada? Quantos desses 200, desses 100 caras, eles vão fazer realmente o procedimento ali correto? Então, quantos caras desses você acha que vão... Então, é muito difícil você estar... Então... Greg, move your head.